Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. Tu lembra também pra gente conversar sobre mais? Tu jogava antes outras coisas além da RP? Como é que tu veio parar no RP? O que que tu começou a jogar que tu se interessou? Eu vou te contar como que eu vim parar no RP. Desde pequena, meu pai sempre gostou de jogos. Então, ele sempre teve videogame em casa. Uhum. Desde aquele que era uma fitinha, nem sei como é que era aquele videogame, só que você tinha que tocar uma fitinha assim em cima. Não lembro como é Ah, que era eu o nome, lembro que tem. Eu não lembro o nome do videogame, mas eu sei qual que era. mas era É, muito, muito, muito antigo. tinha Eu que não vou soprar saber o. qual que era. E aí, já jogava Mario, jogava essas coisinhas assim. E aí, meu pai sempre foi atualizando, e sempre no PlayStation. E ele comprou o GTA. Não lembro que GTA era. O Isso Atari. é É. muitos anos. E aí eu era pequena, gente. E meu primo ficava muito lá em casa, meio que morava com a gente. E ele jogava GTA. Uhum. E a minha, ó, Super Nintendo, acho que era. Será? Não sei, era um O desses Atari e dois. o Super Nintendo, pode ser. E aí meu primo ficava jogando GTA e a minha mãe não deixava jogar GTA porque ela dizia que era coisa de menino, que era É. muito violento, que era muito isso. E aí minha mãe ia dormir e o que que eu fazia? E E ela. aí eu e meu primo jogar GTA. E aí era um GTA Era o San que Andreas, Vice City. podia jogar duas Ah, o pessoas. GTA Era o San menino e a Andreas. menina. É o GTA San E Andreas. aí, o que que eu fazia? Eu já fazia RP antes de existir o RP, porque eu fazia meu primo ir lá no aeroporto, pegar uma limousine e ir me buscar. Aí Meu ele Deus, era meu toda motorista, patricinha. a gente ficava andando na cidade. E eu Meio... sempre, daí, joguei RP, mas dessa forma. Eu nunca fazia missão nem nada, Ah, jamais. ficava só dando volta no Mas mapa e causando. ficava só dando volta no mapa, ai, que agora eu vou não sei aonde. Ficava fazendo meu RPzinho ali quando nem existia. Meu Deus. E aí, anos depois, eu estava no Facebook, época que o pessoal fazia live no Facebook. E eu olhei e disse assim: "Nossa, que jogo legal esse aqui. Que Hum, jogo é esse? Eu quero jogar". hum, E aí eu fui ver, e era GTA RP. Eu é. disse: "Bom, o que que precisa pra jogar isso daqui?". Aí eu fui lá ver: "Preciso de computador". Fui atrás, montei o computador para jogar GTA RP. Foi Meu. assim. Foi direto, então, pô. Foi. Eu comprei, aí eu comecei no GTA, comecei em cidades bem É, aquela cidade mais up, assim. mas aquela época a cidade Zap não era tão Zap como hoje, né? Aquela época o É, Zap era, não, Zap era nossa. diferente. É, era cidades menores É, também, assim, sabe, que tinham cidade maiores. Eu acho que na época que eu comecei a jogar já tinha cidade alta ou ia inaugurar cidade alta, uma coisa assim. o Danilo vai E saber aí dizer, depois porque o Danilo, o da Cidade Alta, o Danilo entende tudo. Danilo era de lá, não Ele é? era, pô, ele era, pô. Ele era do pessoal do início, que começou jogando lá no início antes do CDA ser famoso. Então o Danilo vai saber dizer certo, pô. Até Então, o Tijolinho também sabe. O Tijolinho eu sei que sabe também. eu fui no sabia que eu entrei no cidade alta 2 vezes na minha vida e nunca mais fui? Eu entrei no Ah, era Valley. muito difícil, era muito, muito É, difícil lá. Eu lembro que tinha que a gente fazia uma rota de caminhão e o valor da rota do caminhão era o valor que tinha que comprar comida, então a gente trabalhava pra comer. nossa, basicamente, eu no CDA, É. eu cheguei uma época que eu mais joguei no CDA foi no Valley, mas foi na época que eu entrei na Jeep, que eu tinha meu personagem lá. Eu acabei, tipo, eu tava na época por entrar na Jeep, daí eu tava meio que nem aí pra penal. Falei, ah, eu vou ficar jogando outras coisas. Entrava na penal, só fazia minha uma hora e meia, e depois vazava pra fazer outras coisas. Eu fui no CDA, nossa, eu fazia a rota de costureiro lá. Eu só conseguia dinheiro pra pagar a troca de roupa e alimento, mais nada. Ia no hospital cada Então, pouco, só isso. eu achei muito É, difícil, eu não sei, eu é. não me adaptei à Não, eu mecânica de também lá, não. assim. Daí eu falei, ah, eu já tô por entrar na Jeep. Eu não tinha passado, mas eu já tava com aquela mentalidade. Eu tô por entrar na Jeep, então foda-se. Aqui é só curtição, sabe? Então, não, era bem o que que ele falou? Trampo legal naquela época dava 3 era muito difícil, eu lembro que, assim, a gente dava uma volta de ônibus na cidade, a gente parava no acho que era Alta Lanche, Alta Fome, alguma Lá coisa no assim, Pier que e tinha lá. gastava todo o É, dinheiro que não. a gente tinha Tu, feito a rota tu inteira ganhava comprando 20 comida. mil e gastava 12 em comida. Daí sobrava um pouquinho Era pra tu péssimo. abastecer, Pra trocar de roupa e ir abastecer do ou se médico. consertar, alguma coisa No assim, final, era tu ficava com demais. 2 mil e olha lá. Primeiro ato de CDA, o tijolo era o rei da cidade. Então, e eu não conheci que eu entrei 2 dias também lá, né, eu É. não conheci ninguém pelo CDA, então O tijolo quase te influenciou desde o primeiro dia, por pouco, hein? eu vou contar pra vocês o negócio do tijolo. Conta Eu aí. não sei, eu acho que eu já devo ter falado isso pra ele. Bahamas, quando ele foi a primeira pessoa
que, assim, tipo, de streamer que eu conheci, a primeira pessoa, assim, tipo, famosa, assim, que eu conheci de RP. Aham. E eu achei impressionante, porque naquela época que nós estávamos ali no Bahamas, ele foi para passar os Salieres pra gente, que era lavagem de dinheiro. Hum. E eu nunca vou me esquecer, tanto que eu gravei, quando eu vi o que que ia acontecer, eu deixei gravado, eu nem fazia live ainda, Aham. mas eu deixei gravado, porque eu disse assim, nossa, que momento, eu fui lá, Aham. botei pra gravar. E ele foi lá, Bahamas estava abandonado, ninguém mais queria saber de Bahamas, estava todo mundo indo pro complexo, e aí Uhum. o Tijolo foi lá e fez um RP com a gente. E assim, naquele momento, tipo, tudo assim, largado, tipo, eu olhei assim, olha, tem alguém olhando pra gente, Sim. sabe? Tipo, ele foi lá e ele fez questão de fazer aquele RP com a gente, Uhum. de entregar, de mostrar a cobra que era a sogra, enfim. E aquilo super animou a gente, sabe? Aham. E aí foi ali que eu conheci o Tijolo. O Tijolo foi a primeira pessoa que eu conheci. E eu lembro que eu assistia o Tijolo jogando no complexo. Aham. E eu nunca fui de acompanhar ninguém, assim, de olhar live, essas coisas. E o Tijolo era uma pessoa que eu gostava de assistir, então quando eu podia dar uma olhada ali no que ele tava fazendo. E foi aí que eu conheci ele. Foi a primeira pessoa mesmo que eu conheci, assim, dessa galera. Que o tijolo também sempre mostrava umas coisas totalmente aleatórias, né? Porque ele era Não, e totalmente. ele é. O Tijolo é. Eu ia dizer ele era sensacional, não, ele é É, sensacional até hoje, sabe? o Se for um tijolo. criador de conteúdo, é É. maravilhoso. Acho que um dos melhores que tem hoje. Em Ele é muito bom. questão de quem gera e coisa e tal, se tu vai botar numa caixinha ali, ele tá entre os três fácil, pô.